Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós estamos mesmo a concluir o estudo do livro do Êxodo. Este livro é o segundo livro da Bíblia. Já vimos o livro do Gênesis, depois estudamos o livro de Mateus e agora estamos praticamente a concluir o estudo do livro do Êxodo. Provavelmente no próximo programa iremos continuar a olhar agora para o Novo Testamento. Iremos avançar com o livro de Marcos. Nós iremos estudar este livro com alguma cautela, pois ele tem muito para nos ensinar. Mas hoje eu gostaria de concluir então este estudo do livro do Êxodo. Você que nos tem acompanhado ao longo destes programas, certamente tem tido a oportunidade de ver como Deus tem falado através dos ensinos que são deixados nestes estudos que temos feito. Os estudos bíblicos destes livros que nós temos vindo a estudar, para mim pessoalmente, têm sido um grande encorajamento, têm sido uma bênção para mim. Porque quando eu estou a preparar estes estudos, eu próprio ouço aquilo que Deus me está a transmitir. De alguma maneira eu vou recebendo orientações também de Deus. E dessa forma eu sou abençoado pela palavra. Não somos só abençoados quando ouvimos mensagens da palavra de Deus. Eu pessoalmente sou ricamente abençoado quando eu tenho que preparar um estudo bíblico ou um ensino baseado na palavra de Deus. Para mim, Deus fala em primeiro lugar antes de eu poder falar com cada um de vós. Somos enriquecidos espiritualmente. A minha experiência com a palavra de Deus tem sido fantástica. Eu espero que estes estudos possam fazer o mesmo na sua vida. Para cada um de vós que me ouve, certamente isso tem acontecido. Por isso algumas cartas nos têm sido dirigidas mostrando como Deus tem falado convosco. Várias pessoas nos têm dito isso. Nós hoje iremos tentar acabar então o estudo deste livro do Êxodo, no capítulo 39 e 40. São os dois últimos capítulos deste livro. Eles ainda falam sobre o tabernáculo. O capítulo 39 fala das vestes dos sacerdotes. Eles tinham vestes muito próprias e deveriam usar exclusivamente para o serviço no tabernáculo. Nós já falamos delas, mas eu gostaria ainda de considerar talvez alguns aspectos ligados a estas vestes e tirar algumas lições que ainda não fizemos. Como temos dito noutras alturas, tudo no tabernáculo tem um sentido e uma mensagem espiritual e um ensino prático para as nossas vidas e corações. Quando olhamos para estas vestes sacerdotais, elas apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ler então o capítulo 39 do livro do Êxodo, verso 1 e 2. Se você tiver aí a sua Bíblia à mão, então, e nos quiser acompanhar, abra lá. Nós iremos então ler este texto. Diz assim: Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas, para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. O tabernáculo é um instrumento precioso e um exemplo palpável da comunicação entre Deus e os homens. Estas vestes, que foram feitas sob a orientação específica de Deus, falam-nos de Jesus Cristo. Disso nós não temos dúvidas absolutamente nenhumas. Se não tivéssemos um sentido espiritualmente profundo, por que Deus iria ter tanto cuidado ao dar as orientações para estas vestes? Certamente não haveria grande importância nestas vestes. Deus não gastaria tanto tempo a explicar como elas deveriam ser feitas. Deus não teria tanto rigor dando medidas praticamente exatas da forma como elas deveriam ser feitas. Quando na Bíblia nós encontramos textos bíblicos que se repetem constantemente, então é porque Deus quer ensinar alguma coisa muito importante neles. Isso fica como uma lição para nós, talvez mesmo para si, quando estiver a estudar a sua Bíblia em casa. Tome atenção a isso.
Quando na Bíblia encontramos várias vezes repetições de textos, é porque Deus quer ensinar algo profundo nesses mesmos textos. E nós já devemos ter reparado que Deus repete várias vezes aqui o ensino sobre o tabernáculo, sobre as vestes. Deus volta constantemente a este assunto para que o povo fosse ensinado acerca das verdades espirituais em torno destes ornamentos. Nestas vestes vemos que o ênfase é dado aqui num certo género de chapéu, a que o texto bíblico chama de mitra. Este chapéu era colocado na cabeça de Arão. E lemos assim no verso 30. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada e nela gravaram, à maneira de gravura de sinete, Santidade do Senhor. A grande mensagem, o grande ênfase do tabernáculo é a santidade do Senhor. Ela de alguma forma nos manifesta quem nós somos e mostra quem Deus é. Deus é santo e nós, como homens, somos confrontados com essa santidade e reconhecemos a nossa finitude e reconhecemos também o nosso pecado. O homem precisa de ser lavado neste sangue de Jesus Cristo para poder ser confrontado com a santidade de Deus. A construção do tabernáculo está praticamente concluída. A tenda está pronta. Os móveis e as peças estão prontos. As cortinas e as cobertas estão em ordem. Os trabalhadores fizeram a obra com rigor e precisão, obedecendo escrupulosamente às instruções recebidas. Tudo está diante de Moisés. Moisés procura acertar os últimos pormenores para que tudo fique a funcionar perfeitamente. As últimas coisas que faltavam resolver e a questão das vestes dos sacerdotes estão prontas. Olhemos então com cuidado para estas vestes. A importância delas é muito significativa. É de alto valor. O sumo sacerdote representa e tipifica Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, que está nos céus e ora por nosso favor, intercede por cada um de nós. Neste texto encontramos todas as instruções para o uso destas vestes. De um modo geral, Arão, o sumo sacerdote, usava as mesmas vestes que os outros sacerdotes usavam. Era uma veste feita de linho fino do Egito. O sacerdote era um homem como os outros, mas quando ele, uma vez no ano, chegava a ter que entrar nesse lugar santo dos santos, o sumo sacerdote, nesse grande dia da expiação, quando ele tomava o sangue de um animal inocente e entrava nesse lugar, então ele usava esta estola sacerdotal, que era uma veste especial, especialmente confeccionada para aquele momento. Estas vestes de Arão falavam da beleza e da glória de Cristo. O linho branco que o sacerdote vestia falava da justiça. A Bíblia nos diz que os servos do Senhor devem ser vasos limpos, vasos puros, vasos santos. Em Isaías, capítulo 52, verso 11, a Bíblia diz assim: Retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os utensílios do Senhor. Em Isaías também, a Bíblia descreve Deus como 3 vezes santo. Dessa forma, ele ensina que Deus é infinitamente santo. E para servirmos esse Deus, nós temos que estar realmente limpos. O nosso coração tem de estar puro. Os nossos lábios têm de ser purificados. Por isso Isaías, quando foi confrontado com a santidade de Deus, ele clamou dizendo: Ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabemos que é necessário esta pureza para nós podermos servir a Deus. Deus quer que o sirvamos devidamente preparados. Deus até pode usar algum filho seu que esteja envolvido em pecado, mas isso é puro ato de misericórdia e graça de Deus. Essa não é a norma. Qualquer pessoa para servir a Deus com qualidade tem de estar purificado. Deus, de uma forma geral, não usa qualquer pessoa. Não importa quão influente, quão proeminente ela seja, ou qual o grau académico, ou diplomas que esta pessoa tenha, ou os seus talentos naturais que ele possa ter. Isso não faz diferença aos olhos de Deus. Deus não usa pessoas que tenham um coração em que continua vivendo em pecado, um coração orgulhoso, um coração arrogante. Não. Deus usa pessoas de corações limpos. Pessoas que tenham um coração purificado pelo sangue de Jesus Cristo.
É nisto que Deus está interessado. O homem, para servir a Deus, tem de se revestir da justiça de Cristo. E é só então que ele está pronto para servir a Deus. A justiça de Cristo está bem representada nestas vestes especiais do sumo sacerdote. Da mesma forma que Arão se vestia com aquela vestimenta especial para poder servir a Deus, também nós precisamos de revestir-nos da justiça de Cristo, para podermos servir a Deus. A nossa velha roupagem, a nossa velha natureza, aquilo que nós somos sem Jesus, não se pode apresentar diante de Deus. Tem de haver uma mudança de vestimentas. E isso só acontece através do sangue de Jesus Cristo, quando nós confessamos o nosso pecado a Deus e aceitamos a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Estas vestes especiais do sumo sacerdote eram usadas por Arão uma vez por ano, quando ele tinha de entrar no lugar santo dos santos, transportando o sangue de um animal sacrificado em favor dos pecados do povo. Ele entrava ali uma vez num ano, a fim de oferecer a Deus sacrifícios pelos pecados do povo. Este dia era dia de grande significado para o povo de Deus. Arão tomava consigo uma bacia de sangue de animal, pois não podia entrar no lugar santo dos santos sem sangue. Este sacrifício pelo pecado do povo fala-nos de Jesus, o nosso Senhor, que veio aqui à terra para morrer em nosso lugar. Ele não renunciou à sua divindade, porém renunciou à sua glória e à sua beleza nos céus, para se tornar homem como nós. Viveu entre nós, como qualquer ser humano vive, nascido de mulher. Embora, sendo perfeito Deus, ele permaneceu também perfeito homem. Ele não nasceu num palácio como um rei, ainda que merecesse, mas numa humilde manjedoura como servo. Deixou nos céus as suas vestes celestiais, toda a sua glória e beleza, e veio viver no nosso meio. Aqueles que viram Jesus quando ele nasceu, vieram e reconheceram, por isso o adoraram. Fizeram-no ainda estando ele deitado na manjedoura. Isso os pastores de Belém, logo num instante vieram adorá-lo. Os sábios do Oriente vieram também mais tarde para adorá-lo. Todos podiam ver o menino Jesus deitado. Mas não era um menino qualquer. Ele era um menino Deus. Deus feito homem. Deus habitando entre nós. E depois ofereceu-se a si mesmo, por nós na cruz. Ele morreu por toda a humanidade. Jesus morreu na cruz. A morte física de Jesus Cristo não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Sabemos que houve um momento em que ele estava pendurado naquela cruz, levando sobre si todos os nossos pecados, onde ele clamou a Deus: Deus meu, por que me desamparastes? Deus Pai abandonou o seu amado Filho naquele lugar, por sua e por minha causa. Porém, nesse mesmo momento, Deus reconciliava consigo mesmo o mundo através do seu Filho. Naturalmente, há mistérios na cruz. Há coisas que não conseguimos compreender na sua totalidade. Mas uma coisa é certa e clara para todos nós. Cristo Jesus morreu naquele lugar por si e por mim, para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. As vestes sacerdotais aqui no livro do Êxodo mostram-nos a beleza espetacular daquilo que o sumo sacerdote teria de fazer. E este sumo sacerdote aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Voltando aqui ao nosso texto, no livro do Êxodo, no capítulo 39, verso 3, diz assim: De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios, para permearem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino, da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se juntavam às suas 2 extremidades, e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ónix em gasta em ouro, trabalhadas com lavores de sinetes, e os nomes dos filhos de Israel. Estas 2 pedras, uma em cada ombro do sacerdote, com os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel, falam a respeito da força e da habilidade de Jesus em ser o grande Salvador e bom pastor que vai buscar as suas ovelhas perdidas.
Ele coloca as suas ovelhas sobre os ombros e trá-las para o seu aprisco, para o seu redil. Graças a Deus pelo nosso Salvador, pelo Senhor Jesus Cristo, por Ele ser tão cuidadoso conosco. Ele procura por cada um de nós e trata das nossas feridas. Ele, quando vê que nós estamos feridos, demasiado fracos, Ele coloca-nos sobre os ombros. Cristo é capaz de salvar, mesmo da situação mais difícil que nós estejamos a viver. É necessário colocar a nossa fé em Jesus Cristo. E Ele, se vê que nós estamos de facto fracos para enfrentar as situações, Ele nos coloca sobre os seus ombros. Assim como este sacerdote tinha estas 2 pedras nos seus ombros, com o nome dos filhos de Israel como memorial, como símbolo de ele transportar o cuidado pela nação de Israel por cada tribo em particular. Talvez você já experimentou esse cuidado do Senhor. Talvez gostaria até de experimentar. E esse é o desafio que Deus lhe deixa aqui. Deus quer cuidar de si. Se você se sente fraco, se você se sente abatido, Deus quer levá-lo no seu colo, levá-lo nos seus ombros, quando de facto nós estamos abatidos e fracos. Que o verso 8 faz referência a este peitoral do sacerdote, que era feito de ouro, de estofo azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino retorcido. Este peitoral tinha 12 pedras gravadas e tinha um bolso onde tinha o urim e o tumim. Estes 2 objetos falam-nos da perfeição, falam-nos da vontade de Deus também. Nós não sabemos exatamente como é que funcionava o urim e o tumim, mas sabíamos que eles eram usados para orientar o povo na vontade de Deus. Assim como hoje a palavra de Deus, a Bíblia, nos orienta naquilo que devemos fazer. Estes objetos tinham essa finalidade. No entanto, aquelas pedras bonitas que estavam cravadas no peitoral do sacerdote falam-nos do cuidado também que Deus tem, do amor que Deus tem para com cada um de nós. E nós podemos ver isso num texto fantástico. No Evangelho de São João, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui neste texto vemos a revelação, o cuidado que Deus tem por cada um de nós, ao ponto de Deus Pai ter enviado o seu amado Filho para morrer por cada um de nós, porque Ele nos amou. Precisamos de lembrar também que as vestes sacerdotais tinham um género de umas campainhas de ouro e romãs a enfeitar as suas vestes. Quando o sacerdote trabalhava no lugar santo ou no lugar de oração, de adoração, o povo podia ouvir com facilidade cá fora estas campainhas a tocar suavemente. As romãs que ele tinha, que também enfeitavam as suas vestes, falam-nos da nossa vida, que deve produzir fruto para a glória de Deus. As campainhas falam-nos do testemunho que nós, como filhos de Deus, devemos dar de uma forma audível àqueles que cruzam conosco no nosso dia-a-dia. Quando o sacerdote estava no lugar santo, ouvia-se essas campainhas lá fora. Sabia-se que o sacerdote estava a servir ao Senhor. Estas campainhas trazem-nos à memória o culto, a adoração a Deus. Lembram-nos a necessidade de estarmos juntos como comunidade para adorarmos a Deus, apoiando-nos uns aos outros como irmãos em Cristo, como filhos de Deus. Mas talvez não precisamos hoje de uma campainha para nos avisar da hora do culto, mas a nossa necessidade de estarmos juntos, de nos apoiarmos, de adorar a Deus, deve ser, de alguma maneira, uma forma de os outros ouvirem a nossa comunhão com Deus e o nosso serviço a Deus. Quando nos juntamos com regularidade numa comunidade, numa igreja, devemos então demonstrar isso na prática, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa família. E isso de alguma maneira são as tais campainhas que vão tocando, que vão anunciando que nós somos servos de Deus. O salmista dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esta deve ser a mesma alegria, a mesma motivação que nos deve levar a adorar a Deus em conjunto. Nós agora chegamos ao capítulo 40 deste livro do Êxodo. Portanto, este é o último capítulo deste livro. Vamos ver Moisés levando o tabernáculo por ordem diante de Deus. Disse então o texto assim: depois disse o Senhor a Moisés, no primeiro dia do primeiro mês,
Levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro. Acenderás as suas lâmpadas. Porém o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. Porás bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção e ungirás o tabernáculo, e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Vemos aqui esta atitude de separar aquilo que é para o serviço de Deus. E o verso 16 diz: E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Assim Moisés acabou a obra. Vemos ainda no 34 deste mesmo texto. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia nela a vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Vemos como a presença de Deus era muito clara para com o povo. Deus tinha dado orientações e agora o povo estava a seguir, passo a passo, o caminho que Deus tinha trilhado para eles. Era o próprio Deus que era o seu guia. Era Deus que protegia o povo. Era Deus que conduzia o povo. Era Deus que controlava todas as circunstâncias. Este é o mesmo Deus que continua a manifestar o seu amor e cuidado por cada um de nós. No nosso dia a dia, mesmo nas circunstâncias que nós não entendemos, Deus nunca nos desampara. Terminamos assim o estudo do livro do Êxodo, ficando com esta promessa de Deus. No próximo programa, nós continuaremos a estudar a Bíblia, mas agora no livro de São Marcos, no Novo Testamento. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.